Alô, amigos do canal Arquivos 1000, tudo bem com vocês? Voltamos a fazer uma entrevista aqui no canal depois de algum tempo, depois de muito tempo, nem lembro agora ao certo quando foi a última, já faz um bom tempo, mas vocês têm conferido os nossos vídeos, né? Os vídeos de comerciais, de programas antigos, enfim, de todo o material que o Arquivos 1000 costuma publicar. E a gente, claro, vai falar nessa entrevista sobre arquivos, sobre tudo que o Arquivos 1000 mais gosta. E para a gente falar sobre isso, convocamos um especialista no assunto, um dos especialistas no assunto que a gente conhece tão bem, que a gente gosta tanto, que é o Gabriel Yudenich. Deixa eu dividir a tela aqui, está aqui o Gabriel, que tem um canal muito interessante no YouTube, que eu conheci há algum tempo. Aliás, eu até falei para ele recentemente, quando eu o convidei para essa entrevista, que eu já tinha falado com ele há 3 anos, lá em 2022, e quando eu encontrei o canal dele, eu não tinha ligado o nome à pessoa. Tudo bem, Gabriel? Prazer em falar contigo. A gente já vem conversando há algumas semanas aí para a gente fazer essa entrevista, e é um prazer recebê-lo aqui no Arquivos 1000. Obrigado. Não, muito obrigado, o prazer é todo meu aí, principalmente pelo convite, né? Depois de tantos anos, por esse contato aí, muito obrigado e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Gabriel. E o canal do Gabriel Yudenich tem chamado muito a atenção, né? E voltou a me chamar a atenção, já tinha me chamado a atenção um tempo atrás, e voltou a me chamar a atenção por um vídeo que, aliás, não chamou só a minha atenção, chamou a atenção de muita gente. Se eu não me engano, é o vídeo mais visto do canal dele, que é uma entrevista da Hebe Camargo com a Dercy Gonçalves, no programa da Hebe, em 1974, na TV Tupi. Você esperava que esse vídeo fosse dar esse boom todo, Gabriel? Então, eu não esperava nem um pouco que, na verdade, tivesse umas 100 visualizações e tudo mais. Eu acho que nem isso. Porque quando eu postei esse vídeo, eu lembrava que ele já tinha um trecho na internet desse vídeo, um trechinho mais pequeno, só que eu não tinha o conhecimento assim de que esse material não estava inteiramente completo, que era um material muito raro. E quando chegou na minha mão esse material, que é o material da Tupi, só que ele veio um pouquinho picotado, tudo mais, aparece Dercy Gonçalves, eu falei, poxa, o meu canal nunca foi o objetivo de ser um canal para ganhar visualizações, ganhar dinheiro com o YouTube, nada disso, né? Mas é um canal simples, onde eu posso colocar tudo que eu tenho interesse ali, o pessoal mais antigo, uma Carmen Miranda da vida, alguma coisa assim, e eu falei, poxa, essa entrevista é legal da Dercy com a Hebe, vou postar. E quando postou, foi um estouro tão grande que eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca recebi tanto comentário em vídeo, tanta coisa, e eu fiquei, nossa, meu celular ficou maluco de tanto e-mail para receber ali. Desculpe, tanto e-mail que eu recebi, tanto inscritos ali que eu comecei a receber, eu falei, poxa, talvez essa seja uma oportunidade para postar um pouquinho mais de arquivo, algumas coisinhas ali. E foi bem na época ali que eu comecei a postar um pouquinho mais regularmente, tanto que o vídeo da Dercy ele já tem um timecode que eu coloquei, né? Sim. Tanto que eu tinha colocado uma marca d'água, o timecode. Os infelizes deram um jeito de cortar a marca d'água em cima, o timecode, postaram do mesmo jeito na internet. Olha, esse pessoal tem uma habilidade para driblar certas coisas que, olha, se eles tivessem essa habilidade para coisas boas, seria ótimo. Né? Pois é, para estudar o Enem é difícil, mas olha, pelo amor de Deus, postaram no Instagram e tudo mais. Eu tinha até falado com um rapaz ali que tinha postado isso, solicitei ele, poxa, coloque pelo menos os créditos, né? Ele tirou completamente ali. Ele me bloqueou. E bloqueou na mesma hora, então é complicado. Viralizou no TikTok, viralizou um monte de coisa. Eu fiquei muito feliz com isso, com esse arquivo, essa entrevista, né, da Dercy e da Hebe. O que me chama também muito a atenção é a Dercy, de certa forma, um pouco mais nova, né, um pouco mais novinha. Sim. E tudo mais. É muito lindo aquele arquivo ali, aquela entrevista, é muito engraçado. É sensacional. Aliás, é curioso que o programa da Hebe, né? A Hebe fez o programa na TV Tupi, acho que 74, 75. Depois ela parou com televisão e só voltou em 79 na TV Bandeirantes. E ela mesma, quando dava entrevistas, ela não falava muito desse programa, porque ela não gostava
do formato do programa, porque o programa era gravado, ele tinha uma risada gravada, era de direção do, salvo engano meu, era do Milton Franco. E ela não gostava desse formato do programa, impressionante. Tanto é que ela evitava falar, pouco ela era perguntada e pouco ela falava também sobre essa fase, essa curta fase dela na Tupi. Exatamente, é muito legal. Eu tenho algumas entrevistas na minha coleção da Hebe, inclusive algumas entrevistas brutas, que eu adoro material bruto. Nossa, eu sou apaixonado por material bruto. E essa entrevista bruta que ela dá, que é 1h30 de entrevista, ela fala bastante tanto dessa fase da Tupi, quanto até a fase da Tupi bem antigona, assim mesmo, quando a Tupi começou. Eu até cheguei a postar um trechinho ali, né, que a Hebe, ela morre de rir contando o quão era precário a situação ali da Tupi. Então, essas entrevistas eu adoro absolutamente ver essas entrevistas e rever, e você está completamente certo ali. Ela não gostava nem um pouco dessa época da Tupi. Ai, e é engraçado o jeito que ela fala. Porque até, né, o pessoal mesmo comenta, né, que dá para perceber, né, que não tinha não tinha de forma nenhuma, me fugiu a palavra agora, todo esse negócio chique aqui, essa entrevista chique, me foge essa palavra, mas não tinha auditório, né, não tinha o pessoal lá, então todas aquelas risadas, todas aquelas coisas eram todo, né, editado e etc. O pessoal comenta bastante que também tem a semelhança, né, daquela risada com a claque do Chaves, né, por exemplo. É verdade. Então, é muito engraçado isso, é realmente muito engraçado. E é incrível, assim, é uma época complicada para a Hebe, mas pra gente, assim, que assiste todos esses programas e tudo mais, é lindo, é incrível, assim. Cada personalidade que foi nesse programa, tanto que eu ia postar, não sei se eu vou postar, talvez eu vá colocar em live, que eu tinha até comentado com você, que foi o Manuel de Nóbrega, ele foi nesse programa, né, a coisa mais aleatória do universo que eles colocavam nesse programa. Então é incrível, é simplesmente uma época incrível assim da TV. Aliás, para quem não sabe, né, o Gabriel certamente sabe, você falou da outra época da Hebe na TV Tupi, que ela era para cantar o hino da televisão brasileira, sobrou para Lolita Rodrigues por muito tempo. Se ela dizia, e outras fontes diziam, que ela estava gripada e não cantou. Só que depois de muito tempo ela contou a história. Aliás, até a Lolita acho que contou essa história dizendo que ela mesmo contou, dizendo que na verdade ela tinha um compromisso com o Luiz Ramos, que era namorado dela, então ela simplesmente inventou uma história e não cantou aquele hino que a Lolita sabia de cor, e a Hebe morria de rir quando via ela cantando. Exatamente, ela chegou a contar no Jô, foi reprisado acho que no ano de 2000, né, que tem até na internet até hoje. 2000 foi a entrevista original, que tinha as três, a Nair, a Lolita e o Jô. Depois, quando a Hebe faleceu, essa entrevista foi reprisada, salvo engano meu. Exatamente, tanto que essa entrevista é muito engraçada, essa entrevista, porque ela apareceu pela primeira vez no YouTube. A Globo derrubou de tudo quanto é tipo, depois foi para aquela outra plataforma, Daily Vimeo, alguma coisa assim. Dailymotion, deve ser. Isso, essa mesmo. Daí a Globo derrubou de lá também, daí tiveram a iniciativa. Derrubaram, e daí eles tiveram a iniciativa de colocar no site deles para o pessoal assistir, de tanto que estavam derrubando. É maravilhoso, assim, de vez em quando a gente tem o poder, assim, de mexer, de cutucar com as emissoras para eles, de fato, colocarem material interessante, né, para a gente ver esse material antigo. E é maravilhoso essa entrevista. E essa história é verdade. Eu não estava lá, obviamente, no dia, mas pelo que se tudo confirma que a Lolita não era nem nascido. E pelo que tudo se confirma, também tem outra entrevista da Lolita Rodrigues, que também ela confirma a mesma história, e tanto que um dos arquivos também, que também é muito bem visualizado no meu canal, que tem aquele programa, me foge tudo da cabeça, tá, gente? Eu sou assim mesmo, mas tem a apresentação, né, da Ana Maria Braga, aquele vídeo lá, na TV Tupi, remetendo, né, os tempos antigos e tudo mais, e no final do programa a Lolita Rodrigues canta novamente, né, o hino da TV, com orquestra e tudo mais, aquela coisa linda, maravilhosa, e eu recebi até alguns e-mails, e inclusive um amigo meu me comentou, né, que ele só entra naquele vídeo para escutar a Lolita cantar. Daí ele falou, olha, as 100 mil visualizações que tem ali é eu colocando na Lolita Rodrigues cantar, que é muito lindo. E realmente, de fato, é.
Sim. Eu já tinha visto a Lolita antes dessa vez que ela canta no jogo, ou tenta cantar, né? Nessa entrevista do que a Nair e a Hebe riem à vontade. Eu já tinha visto a Lolita cantar um trecho no próprio programa da Hebe, na Bandeirantes, em 85, se eu não me engano. Passou uma vez, acho que no Memória Band. Alguma coisa assim, ela canta esse. Acho que um trecho dela cantando, acho que não aparece ela cantando tudo nesse trecho do Memória Band. E a gente está falando tanto de entrevista, Gabriel, e você chegou a mim 3 anos atrás, justamente por causa de uma entrevista, né, de um assunto, aliás, que lhe é muito caro, né, que é a Carmen Miranda. Você viu uma entrevista que eu tinha com a Dulce Damasceno de Brito, né, que ela deu para o Jô Soares, essa entrevista, acho que pelo que eu vi em dezembro de 92, eu achei essa fita, por acaso, já tem um tempo, num bazar aqui de Santos. Eu sou de Santos, para quem não me conhece. Foi um bazar, se eu não me engano, de uma entidade chamada São Vicente de Paulo. Se eu não me engano, foi de lá. E aí eu digitalizei essa fita e você acabou... Acho que não tinha nem muito tempo que eu tinha digitalizado essa fita, salvo engano meu, quando você me procurou. E agora, recentemente, eu te disponibilizei. E aí, o teu começo como pesquisador, por sinal, é a Carmen Miranda, Gabriel? É o teu começo mesmo? Você que é músico também, né? Isso mesmo. Eu sou de tudo um pouco. Eu sou, como é que o pessoal fala, né? Eu sou aquela. Ai, eu já me esqueci. Eu tô ruim ainda de saúde um pouquinho. Até peço desculpa para todo mundo. Tô tossindo um pouquinho, mas é aquela situação. E Curitiba hoje não tá adiantando muito, porque agora tá 5 graus aqui. Ah, filha. Pois é. Então, o meu começo de pesquisa foi com Carmen Miranda. Eu comecei a gostar ali, comecei a pedalar um pouco na vida da Carmen. Eu tinha uns 9 para 10 anos de idade, né? E foi bem cedo, assim. E numa época que eu era bastante criança ainda, só que eu era aquela criança um pouco estranha, né? Aquela criança que né, não... Ah, quer brincar um pouco de carrinho? Quero. Mas deixa eu abrir o carrinho para ver o que tem dentro. Deixa eu abrir o Hot Wheels para ver como é que funciona isso. E músicas atuais, assim, eu cresci ouvindo música de igreja, né, música católica, e ABBA, né, aquele grupo, né, finlandês, alguma coisa assim, né, o grupo ABBA maravilhoso. Então, assim, eu não tive muitas referências musicais durante a vida. Mas eu conheci a Carmen Miranda através do grande desenho da TV Cultura, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, que falavam bastante sobre Carmen Miranda, tinha alguns episódios, algumas coisas. Uhum. Nessa época eu não tinha nem internet, para você ter Caramba, ideia. Não, assim, ninguém de casa assim, acreditava em internet, achava que era um luxo, né? Então, a gente ia nas antigas e falecidas, que hoje em dia existem muito poucas. Lan houses. Exatamente, nas lan houses. E eu ia lá, pegava 1 horinha, 2 horas, que eram uns 2, 3 reais. Eu pegava aqueles pendrive que não tinha nem 1 giga ainda. Um pendrive de 1 giga era muito luxo ainda, era 500 mega. Ia lá e pesquisava sobre Carmen Miranda. O que me chamou muita atenção era aquela mulher maluca cantando em português, uns negócios na cabeça. Eu falava, cara, o que é isso? E foi começando a entender um pouco mais a vida dela. Tanto que ali, eu acho que demorou uns 2, 3 anos até entender que ela tinha morrido. Ela morreu muito tempo atrás, em 1955. Eu acreditava que ela estava viva ainda. Caramba, jura? Nessa Você não época, sabia. assim, era uma época muito complicada. Eu pesquisava as músicas dela e falava, nossa, que legal essa mulher, né? Tanto que eu, nessa época, o que era muito famoso, que era o Facebook, né? Que tinha. O pessoal do Orkut estava migrando nessa época aí para o Facebook, Sim. em 2010, 2011. Então, assim, era febre, né, o Facebook. Então, eu encontrei alguns grupos de Carmen Miranda no Facebook. Daí, meu amor, nossa senhora, eu virei a criança mais chata do universo. E até hoje o pessoal brinca bastante comigo, mas eu fazia umas 20 publicações por dia, assim, roubava dinheiro ali da bolsa ali do meu pai, ali da minha mãe, 50 centavos, ia na lan house. Às vezes ficava devendo um pouquinho, mas, cara, eu discutia na internet, era uma coisa maluca, assim, no Facebook. E eu não entendia absolutamente nada. Nessa época eu até perguntava, assim, fazia vários posts perguntando, tipo, alguém tem a capa do LP da Carmen Miranda? E todo mundo ficava, tipo, assim, mas Carmen Miranda não tem LP. Carmen Miranda morreu antes do LP vir ainda para o Brasil. Então, assim, era uma coisa muito doida, assim, era uma criança muito chata. Só que o tempo foi passando e eu vi essa oportunidade
me perguntar cada vez mais, assim, por que que esse filme está perdido? Por que que determinada coisa não existe? O que que aconteceu em determinado lugar? Então, assim, eu fui começando a me perguntar cada vez mais e eu comecei a pesquisar de fato. Eu peguei e comecei a... Nossa, eu consegui comprar a primeira biografia dela muitos anos depois, assim. Tanto que a primeira biografia dela que eu comprei, eu não li até hoje. Porque é Não é muito do Rui chato. Castro, não, né? Não é do Rui, eu Não, do esqueci Rui o. Castro. Nossa, nem me fale do Rui Castro, que é o povo que vai assistir a entrevista vai me cancelar, vai me crucificar. Eu tenho uma opinião muito forte sobre o Rui Castro. Mas eu esqueci agora. A biografia da Marta Gil Monteiro. Uhum. Ela, assim, eu reconheço que ela é uma biógrafa, né? Ela é excelente, só que assim, o livro é muito chato. Eu nunca consegui ler fundo daquele livro. Eu perguntei até para outros pesquisadores sobre Carmen Miranda, falaram a mesma coisa. Então, assim, não estou errado. A biografia realmente é chata. Chata demais. E comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a incomodar o pessoal no Facebook, só que incomodar de uma forma diferente, né? Eu sabia a localização de diversos itens da Carmen Miranda na parte audiovisual, que é o que mais me interessa, né, nesse meio de pesquisar sobre a Carmen, né, que é os programas de TV, as entrevistas, programas de rádio. Perdão, gente, tá foda a minha Imagina, garganta. tranquilo. E eu entrei em contato com o pessoal da Library of Congress, lá dos Estados Unidos, que é a Biblioteca do Congresso. E eu vi que tinha algumas pessoas no Facebook que trabalhavam lá, fui adicionando, fui fazendo amizade. Isso em 2017, 2016, eu tinha uns 15 anos de idade. E eu comecei a perguntar: olha, vocês têm alguns itens da Carmen Miranda que eu tenho interesse, que está no catálogo de vocês. Eu, que moro no Brasil, assim, expliquei para eles. Como que eu posso fazer para conseguir uma cópia? E assim foi indo, assim, eles falaram: olha, me manda um e-mail aqui que eu vou te redirecionar tudo certinho. E assim, o nome do rapaz é Max, sou grato por ele até hoje. E ele me escreveu assim, um e-mail gigante, gigante, gigante. Só que nessa época eu já entendi um pouquinho do inglês, mandei um pouquinho para o tradutor, consegui entender. Que era o quê? Ele me explicou todo o passo a passo de solicitar um arquivo dos Estados Unidos. Eu tinha que pagar uma taxinha, assim, que na época era uns 200, 300 reais. Era bastante dinheiro, mas eu consegui resolver isso. E assim, ele me explicou, olha, para isso você precisa de uma autorização de direitos autorais. Com direitos autorais você tem que falar diretamente com a NBC. Falando com a NBC você consegue documento, você consegue tudo isso. E foi indo, assim. Consegui um monte de arquivo. E, assim, consegui as autorizações. Nossa, mas assim, veio 10 papeladas de autorização de tudo quanto era coisa. Fui lá, solicitei, foi o primeiro arquivo, primeiros programas de rádio que eu consegui da Carmen Miranda. Daí eu nunca mais parei. Eu comecei a fuçar, assim, porque a pesquisa, assim, ser pesquisador não é você colocar um nome na Google, coloca lá Carmen Miranda, arquivo raro, vai aparecer um negócio para você, obviamente. Eu comecei a trabalhar bastante nessa parte de pesquisa, entender um pouco mais, li artigos, posts, várias coisas sobre pesquisa, fiz contato com bastante pesquisador e eu sou muito grato até ao canal, até você principalmente, porque assim, eu tive muito contato com diversos pesquisadores e assim, uma linha de contatos assim infinita. Sim. Então isso é muito bom. E até hoje, assim, eu nunca paro de pesquisar. Todo mês chegou alguma coisinha de Carmen Miranda, chegou alguma coisinha da Tupi, chegou alguma coisinha, sabe? E eu vou sempre fazendo essa linha de pesquisa, que é pesquisar bastante em relação ao material, pesquisar em livros, ler bastante coisa, ver biografias, e assim vai indo. Ver documentário, ir lá nos créditos do documentário, ver se o nome do arquivo tá Sim. lá. Eu também tenho essa mania de ver crédito do documentário. Eu também, eu fico indo nos créditos do documentário para saber de onde que saiu isso daqui. Será que tem alguma universidade, tem alguma coisa? Então, então é maravilhoso, assim. E, eu nunca, e começou tudo isso com Carmen Miranda, e a minha pesquisa com a Carmen não acabou ainda. Eu acho que ela vai durar mais uns bons anos aí. E, enfim, é isso. Você falou dessa papelada, dessa busca, né, nos Estados Unidos. Lá, pelo menos, a burocracia funciona, é diferente do Brasil. Aqui, lá funciona, pelo menos. Sim, eu descobri umas coisas incríveis assim sobre a burocracia dos Estados Unidos, que é o quê? A NBC, por exemplo, que é uma coisa que pouca gente sabe, assim, você realmente só sabe quando você vai pesquisar.
A NBC é tudo preservado que eles têm, assim, é de 1935 um pouquinho até 1948, 49 ali, eles têm tudo. Todos os programas de rádio preservado, programas de TV, tudo que você imagina eles têm. Eles têm preservado. Principalmente os programas de rádio. E daí o que eu quero falar sobre isso? Programa de rádio, eles faziam muito programa de rádio sobre o Brasil e tinha programas de rádio do Brasil que eram transmitidos lá dos Estados Unidos para o Brasil. Então era uma coisa muito doida. Porque existem programas de rádio com a Dalva de Oliveira, existem programas de rádio com a Carmen Miranda. É a Voz da América, né? Aqueles. Tem, nossa, uma infinidade de programas de rádio, com várias vozes diferentes, com muita gente, assim, que é incrível, é simplesmente incrível. E eu descobri isso, eu fiquei muito feliz. Conversei com o NBC, eu sempre consigo uma autorização ou outra para conseguir programas, e eles estão, assim, numa qualidade incrível. Eles têm os acetatos todos originais até hoje. A burocracia é bastante, assim, é uma burocracia chata. Mas, em contrapartida, a preservação que eles têm, o sistema de preservação, é incrível. Simplesmente incrível, assim. E me abriu muitas portas a pesquisa da Carmen, tanto que eu tenho contato com o pessoal da 20th Century Fox, que hoje em dia é Disney. Assim... E é incrível, assim, eu tô junto com um amigo meu, o Cris, né, a gente tá fazendo uma pesquisa sobre as dublagens, entre aspas, perdidas brasileiras, né, que todo esse material de dublagem perdido, na verdade não tá perdido, nunca esteve perdido, na verdade, esse material está todo preservado com a Disney, né, as primeiras dublagens de 1937 aqui do Brasil, na verdade eu acredito que tenha, na verdade, dublagem um pouquinho mais antiga, porque não dublagem de filme em si, né? De dublagem de filme a gente tem, né, a Branca de Neve lá com a Dalva de Oliveira. Só que era feito muita dublagem aqui no Brasil de outras coisas um pouquinho mais bobas, como trailers de filmes antigos, né? Trailers de outros filmes, de como é que fala? Cinejornais, era feito bastante trailer, era feito algumas dublagens de cinejornais da Fox, então assim, a gente tem dublagens mais antigas ainda do que o filme da Branca de Neve, que é bastante conhecido, de 37. Só que precisa se descobrir isso, né? E a Disney, né, 20th Century Fox, eles conseguiram salvar, eu acho que uns 98% disso, 99% disso, né? E é engraçado que se tem preservado isso, só que alguns filmes de 1940 eles já perderam os masters, mas eles ainda estão com as dublagens de 1930. É uma coisa bem boba, assim, é uma coisa bem engraçada, mas é uma coisa legal. Aliás, se fala muito, aliás, é importante esse seu depoimento, porque tratam muito a dublagem do desenho da Branca de Neve. Para quem não sabe, a Dalva de Oliveira dublou a Branca de Neve. E o Carlos Galhardo também, ele dubla o Príncipe, né? Se não me falha a memória. É o Carlos Galhardo, o Aloysio de Oliveira, um monte de gente. Então, assim, e é meio considerado o marco zero da dublagem, só que não é bem assim, né? Tem um -1, -2, -3, tem mais coisa para trás, né? Exatamente. É incrível, assim, esse material. É incrível o poder de pesquisa, sabe? O que você pode obter, o que você pode ir atrás. Eu gosto bastante disso. Gosto muito, na verdade. Então, assim... Até a Carmen Miranda dublou, na verdade. Ela dublou... e era uma dublagem meio estranha. Até hoje eu não entendo o que é de fato. Porque eu não tenho. Esse arquivo eu ainda tô lutando com a Disney para conseguir, mas ela dublou trailers. Só que, assim... foi me falado que ela dublou esses trailers, só que a coleção responsável, a curadoria da coleção falou, então, ela não dublou exatamente, ela tá no trailer. Daí eu falei, mas ela não fez esse filme. Daí ela, então, ela aparece no trailer. Daí eu falei, ué. Então, que dublagem é essa que aparece no filme? Provavelmente era alguma brincadeirinha que eles fizeram lá, alguma coisa para chamar para assistir o filme. Então é uma coisa bem interessante, assim. Essa pesquisa de dublagem também te leva para lugares assim inimagináveis. Então é bem doido. E esse teu interesse pela Carmen Miranda também te levou a se interessar pelas outras cantoras da mesma época, as cantoras do rádio daqui, Emilinha Borba, Marlene e companhia limitada? Nossa, muito. Marlene, eu gosto bastante. Emilinha Borba, nem tanto. Tenho meus motivos pessoais e meus motivos com o fã-clube, pelo amor de Deus.
fã-clube meio doido da Emilinha Borba. Marlene eu gosto muito, porque a Marlene ela sempre foi meio doida da cabeça, né? Então até quando ela morreu, ela sempre se reinventou muito com a música. Não tem muito arquivo de Marlene, não só das mesmas cantoras daquela época, né? Dircinha Batista, Linda Batista, tem muito Linda material. Batista. Sim, tenho também um pouco mais novo, digamos assim, né? Elis Regina. Não sou muita coisa de Elis Regina. Tanto que eu tentei postar o que eu tinha recebido, não é ensaio, é o MPB especial da Elis Regina. De 73, né? Isso, o bruto desse material tem a Elis Regina brincando com a câmera. No começo, eles arrumando piano, brincando com a câmera, ela brincando com óculos, assim, colocando óculos na perna, assim, fazendo a perna falar uns negócios bem doidos, assim, o bruto. Né? O bruto tem 2 horas de duração. E o que acontece? Eu fui postar no YouTube, tudo daquele jeitinho, né, com marca d'água ali, etc. Fui postar, já estava agendado tudo certinho, tinha feito trailer, me deram um strike. Só que assim, eu pensei, nossa, a Cultura me deu um strike. Não, foi a Globo. Eu falei, ué. A Globo alegou que eu estava utilizando o material da série que eles fizeram sobre Elis Regina. Eu tentei brigar com o YouTube, tentei lutar pelo strike, tirar o strike, não consegui. Daí eu falei, vou deixar quieto. Nossa, eu pensava que tinha sido a TV Cultura, nossa. E você sabe que aconteceu um negócio semelhante comigo, tem a ver com a Globo também. Eu postei outro dia, eu tenho vários canais, para quem não sabe, vários canais de gols de campeonatos específicos. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, um canal só de gols de jogos amistosos de clubes, seleção brasileira e por aí vai. Outro dia eu tentei postar, eu tenho uma íntegra que eu consegui uma vez, foi até um parêntese sobre isso. Tem uma fita que a Philco lançou. Quando a Philco lançou um modelo de videocassete, eles vinham junto uma fita da história das Copas do Mundo, e até 1982. Essa fita deve ser de 85, talvez, não lembro. E a fita era gravada, olha só, ela era gravada em SLP. Para quem não sabe, SLP é o sistema mais econômico do videocassete, gravava em 6 horas a fita. E a fita era gravada 3 horas. Aí eles falavam no final da gravação que as outras 3 horas era para a pessoa gravar as Copas seguintes. Era para aproveitar o restante da fita para gravar em SLP, né, se quisesse, para aproveitar melhor. E uma vez eu comprei uma fita dessa, ela veio limpinha. E uma outra vez, a pessoa aproveitou essas 3 horas para gravar outras coisas. Eu falei, pô, vou começar a caçar essas fitas, porque quem sabe tem coisas interessantes essas 3 horas que faltam. Aí um belo dia eu achei um anúncio de uma fita dessas e eu não sabia o que tinha. Eu perguntei para a pessoa, eu falei, escuta, alguém gravou alguma coisa nessas 3 horas seguintes? Aí o cara me disse que tinha a final do Paulista de 1983 e a final do Paulista, e o jogo decisivo, na verdade, não teve final do Paulista de 1984. Corinthians São Paulo 83, Santos e Corinthians 84. E eu falei, legal, vou comprar. Só que aí na hora o cara desistiu de me vender a fita. Eu falei, então você faz o seguinte, pelo preço que você me cobrar pela fita, você digitaliza essa parte e me manda. Ele me mandou tudo. A digitalização não ficou maravilhosa, mas me chamou a atenção que a final de 83 era uma gravação da TV Record, coisa que não tem muito por aí. A gravação estava bem ruim, saiu preto e branco e tal, não sei se a fita do cara estava assim. E uma vez eu editei os gols, né? E foi uma coisa só, porque eu deixei os gols um pouco antes, e porque o que acontece? Quando o Corinthians faz o gol, já com 44 do segundo tempo, o gramado é invadido. E dá a impressão que o jogo acabou, mas não demora muito. Todo mundo sai e o São Paulo empata, só que o jogo já estava definido, o título já era definido com o Corinthians, e aí eu deixei tudo isso. Quando eu fui postar nesse canal, a Globo bloqueou. Por quê? Porque é a mesma situação que você enfrentou. Eles usaram essas imagens, porque a geração acho que era igual, de Globo e Record, não sei quem estava gerando para quem, e eles usaram numa série que eles fizeram sobre o Casagrande. Tem imagens ali que eles usaram, quer dizer, mas não é, quer dizer, e não é. Quer dizer, então houve esse problema, eu não consegui postar, é uma situação parecida com a sua.
Pois é, não, é complicado esses strikes aí. Eu recentemente, né, recebi o strike do Moacir Aliás, Franco. conta essa história que é inacreditável, essa história. É inacreditável. Para quem não viu, para quem não acompanha o canal do Gabriel Idenic, ele contou até a história ali de uma maneira bem clara, mas eu queria que você contasse essa história, porque o Moacir Franco, coitado, ele até sobrou para ele, ele não tem nada a ver com isso, né? Exatamente, eu fiz a postagem, né, do Esta é Sua Vida, da TV Tupi, que tinha o Moacir Franco, que foi um achado incrível ali no meio de uns arquivos antigos que eu tinha ali da Tupi, que eu não vejo todo o material que eu tenho aqui, porque eu estou catalogando aos poucos, assim, eu quero catalogar bem. Daí eu achei esse material, falei, vou postar. Acredito que está completo, vou postar. Postei, deu um sucesso absoluto, tanto que se não fosse tirado do ar, talvez seria o vídeo mais assistido ali. E assim, postei, recebi e-mail até da filha do Moacir Franco. Ela falou: Olha, eu assisti junto com meu pai e tudo mais, etc. A gente gostou bastante. Meu pai queria saber se você tem o restante, porque ele falou que está incompleto. Cheguei a responder ela, falei: Olha, infelizmente eu não tenho o restante. Provavelmente a fita que foi gravada esse material não tem também o restante, né? Já que é uma gravação bruta da Cinemateca. E, enfim, expliquei ali, conversei com ela, tudo mais, falei que fiquei muito feliz, né, do próprio Moacir Franco ter visto esse material. E deu-se por encerrado ali. Eu falei, vai estar no ar, o pessoal vai continuar comentando, vai ser uma coisa legal, vou planejar o próximo vídeo, né, que eu gosto de postar todo domingo, tudo certinho no meio-dia. Beleza, do nada eu recebi um strike. Do nada, assim, do nada. E daí eu fui ver ali Moacir RTV, um negócio assim. O e-mail, Daí né? eu recebi, o e-mail ali. Daí falou que eu tinha recebido um strike, e o motivo do strike não era nem direitos autorais, não era nada. É que eu estava pedindo Pix em nome do Moacir Franco. Eu falei, mas meu nome é Gabriel? Moacir para Gabriel tá meio fora esse nome. Tentei brigar com o YouTube. O YouTube falou que ainda o strike estava tudo certo. E eu mandei um e-mail para a filha do Moacir Franco. Porque se o Moacir Franco Sim. assistiu o material E e ele gostou. gostou, e se estava tudo certo, eu não entendi muito bem o strike. É. Então, assim, só que eu acredito, assim, que foi de má fé. Porque Uhum. teve um usuário, eu nunca apago comentário nenhum no meu canal. Claro, só se for alguma coisa com spam ali, alguma coisa com vírus, daí obviamente eu apago. Mas teve um rapaz que comentou, eu acho que um dia antes desse strike, falando que feio, pedindo Pix em nome do Moacir. E Ah, daí eu respondi certinho ali, olha, querido, eu não estou pedindo Pix em nome de ninguém, estou pedindo Pix em nome do canal. A chave Pix está ali na descrição, como de todos os vídeos ali, tudo ali está sempre no comentário fixado, tudo certinho. E fiz um textinho explicando para ele. E daí eu pensei, vou receber uma resposta. Não recebi. E pelo que eu vi, não tenho certeza, o usuário apagou o comentário, porque daí eu não achei mais o comentário. Eu fiz um textinho ali, tudo certinho. E do nada recebi esse strike. Então eu acredito que assim, que a pessoa ficou muito brava com esse meu comentário, porque eu fui um pouquinho ríspido também, porque as pessoas acusando é chato, né? Daí eu é falei, chato. olha, você está me acusando, né? Tinha até colocado isso no comentário, você está me acusando de eu receber Pix em nome de uma pessoa, sendo que não é o caso aqui. E isso pode reaver aí um processo e tudo mais. Tinha falado isso no comentário, né? Daí eu falei, mas olha, fixe em paz, etc, etc. E do nada recebi esse strike. Então eu acredito que foi de má fé. Talvez tenha sido dessa pessoa, né? Não tenho certeza. Uhum. Talvez tenha sido de outra pessoa e tudo mais. Só que, pelo que tudo indica, não foi do Moacir. De forma alguma foi do Moacir Franco. Fizeram de fato um strike de má fé. O YouTube, eu entrei em suporte, com o suporte do YouTube, mandei todas as razões ali, falei, olha, se fosse um strike da TV Tupi, tudo bem. Só que agora. Meio difícil, né? Do nada uma pessoa falando que é o Moacir Franco, e daí eu fui até procurar os e-mails do Moacir Franco, né? Para ver se tinha alguma ligação, os e-mails e tudo mais. Eu não achei nada, né? Porque tem o Moacir Franco que tem o próprio, tem um e-mail dele, né? Tanto do Carlos Alberto de Nóbrega. Tem um e-mail dele que é para shows, para eventos e tudo mais. É um e-mail totalmente assim desconhecido, mandando um strike assim, falando que eu tô recebendo Pix em nome do Moacir Franco.
Então, assim, eu fiquei um pouco chateado, não vou negar, mas assim, é aquela coisa que eu tinha até comentado com você, Ted. Eu não vou me estressar tanto nessa situação Sim. porque eu não ganho com o YouTube, né? O Uhum. objetivo nunca foi ganhar com o YouTube. O objetivo é justamente mostrar arquivos, mostrar um pouco da minha coleção e principalmente dar um pouco mais de alegria para o pessoal, principalmente que pesquisa. Porque tem várias coisas assim que o pessoal dá como perdido, mas na verdade tá na coleção de alguém sempre, Né? né? Em algum lugar está. Esse, esse Esta é a Sua Vida, né? Só tinha um trechinho de 30 e poucos segundos no YouTube, que passou, né, no 40 anos da TV, e o pessoal tinha dado como perdido o restante do programa. Então queria fazer alguma coisa legal, né? Mas infelizmente tem pessoas aí de má fé que fazem isso, né? Então é complicado isso. E a Globo É, dando strike do negócio de TV Cultura também não pode. né? Aliás, inclusive, esse trechinho até comentei contigo. Oi, perdão, perdão. Pode falar. Não falei nada, eu só tô tossindo. Não, parece que falou, parece que você tinha falado alguma coisa e eu tinha interrompido, além da tosse. Pode Você falar, estava pode falando falar. desse pedacinho do Essa é Sua Vida. Realmente, eu só conheci um pedacinho. Uma vez, acho que passou, se falando 40 anos de TV, teve um especial da Teletape, né? 45 anos de TV, que era uma fita que era vendida, inclusive eu tenho essa fita aqui, eu comprei há muito tempo, na época foi, nossa, eu comprei faz tempo, era R$ 20 a fita, eu me lembro, e R$ 20, quando eu comprei, era bem mais dinheiro do que é hoje, e eu me lembro que tinha um trechinho, que acho que era era um motorista de praça, que era amigo do Moacir, que ele tá lá, com salvo engano meu, era isso, era o trecho que aparecia. E só voltando a Marlene, o Gabriel, você falou da Marlene, para quem não sabe, a Marlene fez pelo menos uma novela na TV Globo, que é O Amor é Nosso, e ela deu um azar danado, porque justamente essa foi uma novela que tem a fama de ser totalmente descartada, né? Só que surgiram algumas gravações, se não me engano, vindas do fã-clube da Marlene, gravações de época, que surgiram aí no YouTube, não sei se foi em Betamax, as cores alteradas e tal, surgiram algumas cenas da Marlene, alguém que gravou, não sei se a pessoa gravou o capítulo e depois editou e deixou só as cenas da Marlene. Eu vi surgir recentemente essas cenas. Eu vi isso também, eu vi. Só que, infelizmente, o restante dos episódios, pelo que a gente estava até comentando, né? O episódio em si, né? O capítulo em si da novela, não existe, porque recortaram somente a Marlene. Pelo que eu entendi, foi Então, isso. como eu falei, o fã-clube da Marlene, da Emilinha Borba, dessas cantoras, é um fã-clube bem energético, por assim dizer, né? Então, tudo que não tem a ver muito com Marlene, realmente, eles cortam. E ele, inclusive, acho que eu li, não sei se eu li nesses canais ou se eu li em algum outro lugar, e parece que a pessoa do fã-clube tinha mais coisas, só que isso sumiu ao longo do tempo, aquela coisa de empresta para um, ou pede emprestado, alguém pede emprestado, empresta e aquilo não volta, enfim, parece que aconteceu isso também. E, Gabriel, uma coisa que também me chamou muito a atenção, eu falei dessa entrevista que você postou da Hebe com a Dercy, mas um arquivo mais recente, não que o da Dercy tenha muito tempo, mas um arquivo mais recente que você postou e que me chamou muito a atenção e também chamou a atenção de muita gente, foi um capítulo, ou dois, né, aparentemente, da novela A Muralha, da TV Excelsior, lá em 1968, 68, 69, e que eu já tinha visto cenas desse que aparecem ali, mas nunca tinha visto isso de maneira contínua, né? Como um capítulo. Eu queria que você contasse um pouco desse arquivo também. Esse arquivo é complicado, é polêmico. É, Mas é um material maravilhoso também da novela da Excelsior. Também eu fico feliz por contribuir nessa questão até da novela dos arquivos da Excelsior, porque se entendia que os arquivos da Excelsior estavam completamente perdidos, mas não. Os arquivos da Excelsior, eles foram para 3 emissoras diferentes, né? Eles se dividiram depois que a Excelsior, infelizmente, chegou, né, a falir, que foi para TV Gazeta, TV Cultura, e esqueci agora a última, acho que é TV Globo. TV Globo, eu acho. TV Globo, se eu não me engano. Tinha feito até uma pesquisa antes de dar entrevista para Heloísa lá, mas enfim. E todo esse material, ele existe. Tem muito material maravilhoso da TV Excelsior,
além da novela, claro. Essa novela eu acredito que não se há todos os capítulos, mas é para ter muito mais capítulos que somente esse que eu postei, né? E como você falou, eu acho que eu postei 2 sem querer, porque veio. Quando chegou para mim esse material, veio 2 novelas diferentes em 4 capítulos. Só que daí eu pensei que era bloco 1, bloco 2. Daí quando eu fui editar, eu editei os 2 juntos, que eu pensei, são 2 blocos diferentes, a história tem continuação certinha, eu vou colocar os 2. Então são 2 capítulos, na verdade. Daí veio da novela da Muralha e veio da 10 Vidas. A 10 Vidas também chegou um capítulo para mim, 2 capítulos no caso, e eu estava planejando postar domingo passado, agora que passou, eu ia postar, só que por conta do strike do Moacir Franco, eu fiquei meio assim de postar, porque daí eu não sei o que o YouTube iria dar vazão ou não, porque se você luta, né, nessa questão aí do strike, né, se você dá algum tipo de informação falsa, se você... Qualquer coisa que você possa fazer, isso já aconteceu com um canal meu, eu fui tentar lutar por um strike, e o YouTube removeu meu canal. Por conta que qualquer informação falsa que você dê, de rua, país, qualquer coisa ali que seja irrelevante para o YouTube, eles já pegam e cortam o seu canal, né? Você nem recebe, porque você já está com strike, você vai lutar, dá informação falsa, ele cancela. Então, quando eu fui lutar por esse strike aí do Moacir, tinha 2 reivindicações que eu tinha feito, né? Um pelo Twitter do YouTube, que por sinal eles me atenderam muito bem, nem sabia. Nem sabia também, para mim é novidade também. Não, eu nem sabia que o Twitter do YouTube ia me dar atenção, porque meu canal não é tão grande quanto de outras pessoas que têm milhões de inscritos e tudo mais. E pelo e-mail mesmo, pela reivindicação normal. Então, como eu fiz 2 reivindicações, eu fiquei meio assim, eu vou postar mais material, o canal vai acabar caindo, então vou ficar aqui só esperando as respostas. E tanto que ainda estão verificando uma das minhas respostas que eu dei pelo e-mail. Então eu tô meio assim ainda de postar. Então vou esperar um pouquinho para daí continuar postando. Mas o objetivo é postar o 10 Vidas. Tanto que o pessoal tá bem feliz porque esse tem finalmente abertura, né? A abertura do 10 Vidas, né? Eu gosto bastante das vinhetas, né? Então esse tem abertura, que passa o nome de todo mundo, etc. O pessoal até pediu para mim postar o meu pedacinho de chão, que é da TV Globo /TV da TV Cultura. Isso. Eles fizeram em conjunto, mas eu fui tentar postar antes mesmo da novela da Muralha, eu fui tentar postar, coloquei marca d'água e tudo mais, e recebi também o strike da Globo. Então daí não tem como... Na mesma hora, assim, que eu publiquei ali, que eu deixei privado para agendar, eles já me deram strike. Então não tem possibilidade nenhuma de conseguir postar ali, infelizmente. E sobre a Muralha, né? Eu já, por muito tempo, tanto de A Muralha quanto 10 Vidas, eu só conhecia uma cena de cada uma. Era A Muralha, eu só conhecia uma cena, que eu até tenho essa cena, que é com o Cláudio Correia Castro, o Paulo Goulart, aparece o Silvio de Abreu ali no fundo dessa cena. E, aliás, ele tinha um personagem chamado Abreu, que não existe no livro. No livro da Dina Silveira de Queiroz não existe esse personagem. Ele está lá, ele aparece com outros atores. Só conheci essa cena. Aí, num especial que a TV Cultura, para quem não sabe, fez sobre os 65 anos de novelas, né? Foi isso? 65 anos de TV e de novelas, né? Eles dedicaram um episódio à TV Excelsior e exibiram cenas, várias até, inclusive, que estão nesse capítulo que o Gabriel postou. Eu nunca tinha visto até aquela ocasião. E em 10 Vidas, também mostraram cenas que eu nunca tinha visto. A única cena que eu conhecia tinha a Natália Timberg e um outro ator que agora me foge quem é, e que era até, inclusive, de um programa que talvez você tenha também, Gabriel, que é um programa chamado TV no 30, que é um capítulo sobre os criativos anos 60. Eu consegui muito tempo com um colecionador de São Paulo, não me lembro mais o nome dele, ele me mandou, parecia até uma gravação, não sei se era uma gravação de época ou se era uma gravação extraída da própria TV Cultura, mas era uma gravação antiga, de 1980. E tinha essas 2 cenas. E 10 Vidas, nesse especial também da TV Cultura, apareceram cenas, inclusive coisas raras, porque aparece além do Estênio Garcia, do Carlos Zara, e aparece a Leila Diniz, que, para quem não sabe, a Leila Diniz assumiu um papel que era da Regina Duarte. A Regina Duarte não recebia na TV Excelsior, foi convidada para ir para a Globo, foi para a Globo, e a Leila Diniz assumiu o papel
que ela tinha nessa novela 10 Vidas, né? Que é a história de Tiradentes. Né? Sim, sim. Eu peguei esse material aí, eu acredito que seja o mesmo que passou nesse especial. Eu assisti esse especial sobre novelas, não é um especial maravilhoso. E todo esse material da Excelsior, ele veio, pelo menos que eu tô sabendo, esse material das novelas veio da TV Gazeta. Eita. Então esse material é bem interessante mesmo. E eu acredito que seja o mesmo que passou na TV Cultura, só que completo, né? Uhum. Obviamente. Material completo, bonitinho. O áudio, não garanto muita coisa, porque tem umas partes ali que estoura bastante esses áudios, né, das Sim, novelas, sim. assim, as trilhas sonoras, assim, para dar aquele susto. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu encontrei algumas outras novelas ali da Tupi ali no meio do meu arquivo, ali revirando bastante, porque é engraçado esses arquivos da Tupi da Cinemateca, porque Uhum. eles digitalizam tudo uma pancada só, assim. Sim. No mesmo arquivo que vai ter uma novela, vai ter um programa do Silvio Santos de 20 anos atrás. Então, Aham. assim, você tem que ficar picotando, assim, né? Tanto que eu recebi um arquivo, não faz muito tempo, de 8 horas de arquivo. Caramba. Nessas 8 horas eu tive que ficar vendo o que tinha ali dentro. Que alterna muito. Nossa, alterna tudo, assim. Daí tem alguns que vêm com áudio só de um lado, áudio só de outro lado. Hum. Então, assim, é bem complicado. E uns arquivos que pesa, assim. Pesa muito, muito, muito. E, mas, claro, eu fico muito feliz de ter esse material, assim. Eu, nessa idade que eu tô, porque apesar da barba, né, que me deixa um pouquinho mais velho, mas eu tô com 24. Então, Uhum. assim, eu ter um poder tão forte, assim, de pesquisa, de ter todos esses contatos, assim, eu fico muito feliz. Eu fico extremamente feliz. E irônico, né, porque tudo começou com Carmen Miranda. Sim. Então, é uma coisa, assim, agora eu sou pesquisador de verdade, né? Sou pesquisador mais grandinho. Ah, sim, Então, ó, assim, cresceu demais, puxa vida, você é incrível. é, E você estava falando a gente estava falando de novelas da TV Excelsior, né, dessa divisão do acervo. Eu lembro de ver imagens de duas novelas que eu só via essas imagens. Não, cheguei a ver nesse especial da TV Cultura, mas eu acho que elas estão na Globo, talvez. Eu sempre ouvi falar que a Globo tem um capítulo de redenção e realmente tem imagens disso. Já havia muitos anos eu já tinha visto. De Sangue do Meu Sangue, eu já tinha visto imagens na TV Globo, naquele especial longínquo do TV Ano 25, que a Globo fez em 1975. Talvez tenha alguma coisa inteira. E talvez exista ainda outra novela da Excelsior lá na Globo, talvez, que é A Pequena Órfã, né, que a Globo, inclusive, reprisou. A Excelsior já tinha encerrado as atividades em 70. Em 71 eles exibiram, acredito eu que tenha sido um compacto ou algo semelhante, da Pequena Órfã. Não sei o que tem por lá, mas Redenção sempre eu vi que era um capítulo, talvez até por ocasião desse TV Ano 25, Sangue do Meu Sangue, não sei, talvez seja a mesma coisa. E A Pequena Órfã, teoricamente, um pouquinho mais, mas não sei a essa altura o quanto isso existe ainda. sim, sim. A Globo é muito complicado saber o que de fato eles têm no acervo, porque eu já recebi até informações, né, sobre o arquivo, né, o CEDOC da TV Globo. Assim, eu gosto bastante da Globo. Não, Eles tá têm um bem. arquivo incrível, assim, só que falta bastante profissionalismo e bastante dessa questão, assim, memorial mesmo, Uhum. de para preservar mesmo a memória, tanto de novelas, quanto de programas, quanto de absolutamente tudo. Porque a Globo não tem só coisa da Globo, né? A Globo tem coisa de Uhum. diversas emissoras. Sim. Diversas e diversas emissoras. E parte desse material foi me falado, né, por um próprio funcionário da Globo, parte desse material não está catalogado, está catalogado errado. Tem coisa que não, sabe, não tem nem pé nem cabeça lá dentro. O arquivo é extremamente desorganizado, então isso é complicado, né? As novelas, tanto novelas quanto especiais musicais ali que estão dando como perdido, eu acredito que estejam com filiais da Globo, principalmente nessas novelas e etc, né? Se houvesse um pouquinho mais de incentivo nessa parte de pesquisa, talvez a gente teria, de fato, essas novelas aí, talvez até 80% completas. Aí, Uhum. não vou nem falar 100% porque eu não sei qual que é de fato o estado, né, desse material, né, do que eles têm, do que não tem lá, mas talvez esse material aí exista em filiais e estejam lá pegando o sol, pegando o vento. Então, sabe?
Sabe-se Deus o que acontece lá. O que acontece? E você estava falando um pouco antes de meu pedacinho de chão, né? Aliás, um assunto que eu soube pelo site da Heloísa Tolipan na entrevista, na matéria que fizeram com você, que eu sempre. Há muito tempo não se via nada no meu pedacinho de chão. Um belo dia apareceu, acho que na TV, um desses aniversários da TV Cultura, salvo engano meu, disponibilizar um capítulo ou parte dele, né? Porque aí você até trouxe uma informação que na verdade ele está incompleto, que seria o primeiro capítulo, em formato de kinescópio, né? Para quem não sabe, kinescópio transformar o tape em filme. E aí, no entanto, você trouxe uma informação nessa matéria que na verdade haveria 7 ou 8, né? Na verdade. Na verdade, eu acho que existe muito mais que isso. Muito mais, talvez, né? Muito mais, talvez. Assim, existe, principalmente a cópia aqui que eu tenho, né? É que são, se eu não me engano, são 7 ou 8 cópias de alguns episódios que eu tenho aqui no meu acervo. Só que dessas cópias que eu tenho aqui, desses capítulos que eu tenho, existe o último capítulo. Então, assim, talvez eles tenham a novela completa. É uma grande chance deles ter, na verdade, a novela completa, a TV Cultura. Porque a TV Globo, pelo que eu fiquei sabendo, eles só tem metade de um capítulo. Então, sim. Tanto que aquele capítulo que tá no Globoplay, né, que tem o primeiro capítulo lá, né, tá incompleto. Então, assim, é bem complicadinho. Tanto que o pessoal ali da Heloísa, tudo mais, a gente estava conversando sobre isso, daí eu falei, não, se quiserem, eu dou o capítulo inteiro para vocês assistir, só para assistir, pelo amor de Deus, para não sair espalhando por aí. Porque, né, como é da TV Cultura e TV Globo, né, daí eu posso levar um belo de um processo por pirataria. Então, só para demonstração aqui para vocês. Eles assistiram, ficaram abismados, porque a qualidade realmente é uma qualidade de filme. Só que. Só por aquele print eu achei até que era videotape. Só para você ter uma ideia, aquele print que eles puseram. Engana. Pois é. É qualidade de filme, tanto que você consegue ver tudo. Toda a partezinha de riscado de filme, né? Que alguém botou o dedo em cima, muito provavelmente. Um riscadinho de filme, você consegue ver todos os detalhes, é incrível. Desde do primeiro até o último capítulo. E tá difícil essa tosse hoje, pelo amor de Deus. Mas enfim, é incrível, é simplesmente incrível. Eles assistiram, confirmaram, tanto que é muito engraçado, porque eu trouxe essas informações, meio que sem querer eu trouxe essas informações todas assim. Eu sou pesquisador, só que nessa parte de novelas eu não tenho uma fonte de pesquisa tão grande, né? Tanto que foi muito sem querer. E o meu pedacinho de chão, até pouco tempo atrás na Wikipedia, tava como perdido. Tava somente o primeiro capítulo, era o único que restava e tudo mais. Depois que saiu a entrevista com a Heloísa e tudo mais, finalmente trocaram informação, que não está perdido. Na verdade, está preservada essa novela, talvez esteja preservado todos os capítulos, e aquela coisa. Está numa qualidade fenomenal. E seria interessante até, né, a Globo ou a TV Cultura mesmo, né, reprisar essa novela, porque é linda essa novela. A trilha sonora, tudo, baseado tudo, é lindo nessa novela. Eu assisti os capítulos, né, que eu consegui esses capítulos, e é lindo, assim. Tanto que o primeiro capítulo é muito legalzinho, né, porque ele começa com uma flauta, tudo mais, aquela ambientação de fazenda, é simplesmente lindo. E a gente riu bastante quando eu estava fazendo essa entrevista com a Heloísa Tolipan, porque existe uma abertura na internet do meu pedacinho de chão, que é uma abertura fake. Fake? Jura? Sim, porque daí colocaram, né, uma logo que eu acho que fizeram mesmo, desenharam o meu pedacinho de chão e colocaram no YouTube. Daí até comentaram, né? Essa abertura tá muito diferente. Daí eu falei, mas não é abertura. Não é a abertura da novela, é uma abertura totalmente aleatória que criaram. E é muito engraçado isso. Mas é incrível, sabe? Esse é o poder da pesquisa. Sim. Esse é o poder da pesquisa, de ir atrás do material, saber das informações, trazer mais informações. E é uma coisa assim que, para mim, eu pensei que ninguém tinha interesse, né? Principalmente nessa novela, mas quando o pessoal viu, de fato, viu os prints, viu tudo,
cresceu-se um interesse enorme, assim, e eu vi que o pessoal, de fato, tem muito interesse, e essa novela é uma das grandes novelas, assim, que foi primórdio de muita coisa, principalmente foi, se não me engano... É a primeira novela das 6? Sim, é a primeira... e tem 3 atores ali no meio, 3, 4 atores no meio, que é a primeira novela deles, só que eu não lembro agora os nomes em específico, mas foi... Agora me foge também. Que foi a primeira novela de cada um deles ali, primeira grande produção, né? Então é bem legal. Aliás, eu falei da Pequena Órfã, né, um pouco antes na TV Excelsior. A menina que faz a Pequena Órfã, que é a Patrícia Aires, filha do Percy Aires, né? Depois ela até sai da novela por um problema lá contratual e o autor é obrigado a fazer uma passagem de tempo porque traz uma outra atriz um pouco mais velha. Então, troca a Marisa Ney. E é a Patrícia Aires que faz também a Toquinho, né? Que se eu não me engano, é Toquinho, não, Toquinho na Pequena Órfã. Assim, agora me fugiu o nome da personagem. Mas ela faz também a protagonista. E para quem não sabe, tem uma novela na Globo, que é Voltei para Você, que é uma continuação dessa novela. Não sei se vocês... que é com a Cristina Mullins, que faz a menina, né? E o Paulo Castelli que faz o Serelepe, se eu não me engano, o Serelepe é o personagem dele, só que mais velho, né? O Benedito Rui Barbosa também escreveu. Aliás, o Benedito Rui Barbosa também, em entrevistas, ele chegou a declarar que essa novela não existia mais, que ele até, não lembro por qual razão ele foi perguntado, já há algum tempo, e ele falava assim, não tem mais, porque a cultura usava as fitas para gravar futebol, que a cultura transmitia. Ele chegou a falar isso em entrevista. Sim. Que não tinha mais e tal. Como eu já tinha ouvido uma informação até do falecido José Marques Neto, né, do canal Mofo TV, que essa novela tinha sido reprisada em 1977 se eu não me engano, não sei se pela TVS do Rio, salvo engano meu, ou a TVE, não sei, uma delas, porque a primeira novela é educativa, né, que ela tem um cunho educativo. E sim, ela foi reprisada em 77 com a cara de filme, essa cara que você descreveu, ele contou sim. Isso certa vez. Sim. Eu acredito que assim, talvez nessa época mesmo, talvez de fato não existia essa novela. Não se sabia a preservação sobre ela. Tem uma coisa que eu inventei esse termo, só que eu não sei se de fato esse termo existe, que é o acervo reciclável. O que eu quero dizer sobre isso? Eu tenho a minha coleção pessoal aqui, eu tenho coleção de Carmiranda, tenho coleção de diversas coisas. Existem outras coleções, pelo redor do mundo, assim, existem coleções diversas, assim, tanto de novela, quanto de itens, quanto de absolutamente tudo. E, assim, ninguém é imortal até o presente momento. Talvez eu ia falar o Silvio Santos, mas infelizmente ele já foi dessa para melhor. Então é aquela situação. Alguém sempre vai morrer. Alguém sempre vai morrer. E esse acervo ele sempre vai ser passado para frente, de alguma forma ou outra. Claro, tem casos e casos, né? Casos daquela família que não sabia o valor daquele acervo e, sei lá, jogou no lixo, sim, ou foi parar em alguma feira de antiguidades, ou tem aquela situação que aquele acervo foi para alguma instituição para ser cuidado, né? Então, assim, talvez de fato nessa época não tinha essa novela mesmo preservada até o momento ali que ele sabia disso, mas talvez a novela possa ter sido encontrada depois, nunca se sabe, né? Ainda mais que estava em filme, então pelo menos as cópias que eu tenho que elas estão em filme, então talvez essa novela tenha sido feita uma cópia, repassado para alguma outra filial e tudo mais, essa filial pode ter descartado e pode ter voltado de novo para a TV Cultura, então tem essas possibilidades, né? E, enfim, só teorias e teorias e teorias. Mas é muito interessante sobre isso, né? Sobre essa coisa de acervo reciclável. Sempre vai ir para alguma instituição, sempre vai cair na mão de alguém, então é interessantíssimo isso. Interessantíssimo. E, aliás, você falou, a gente tá falando novelas em filme, né? Recentemente, agora me foge o nome de quem postou. Não sei se quem postou é que conseguiu, ou se essa pessoa conseguiu com alguém que, por sua vez, fez a consulta. Foi no Facebook, acho que naquele grupo Mídia Perdida, salvo engano meu. Que você, aliás, essa expressão que eu também não... você não gosta, nem eu.
mas ele, uma ocasião, não tem muito tempo, se postou uma planilha bem básica, assim, do que haveria de novelas na Cinemateca da Tupi. Quantos capítulos, o que teria de material. Você já tinha tido acesso àquela planilha, Gabriel? Então, essa planilha não. Na verdade, é muito complicado os acessos com a própria Cinemateca, que assim, Sim. eu tenho um ódio da Cinemateca por conta disso. Porque o que tá bem aí, amor? Meu marido tá aqui roubando pizza aqui. Opa! Porque a pizza tá em cima do computador. Enfim, o que acontece? A Cinemateca, ela quer... Assim, eu respeito a Cinemateca, que eles, assim, são incríveis. O processo de preservação deles, assim, o cuidado que eles têm é incrível. Simplesmente incrível. Mas, assim, enquanto, assim, o quanto o funcionário da Cinemateca por e-mail puder para dificultar a sua vida, ele vai, assim, numa força incrível. Porque, assim, eu atualmente, para quem não sabe, eu moro em Curitiba. Eu trabalho aqui, tenho uma vida aqui, então é muito difícil ir para a Cinemateca de São Paulo. Sim. Teria custo de viagem, teria custo de talvez um hotel. Quando você vai num local desses, é muito difícil que você vai fazer uma pesquisa que você vai conseguir um dia. Você precisa pelo menos uns 2, 3 dias ali para você de fato pesquisar. Porque eu, pelo menos, né, no meu âmbito de pesquisa, muitas das vezes você não tem uma coisa em específico para você pesquisar. Ou quando você tem essa coisa em específico, você precisa pesquisar em coleções diferentes. Então, eu faço a festa numa biblioteca, assim. Eu sou muito educado com os funcionários da biblioteca, trago um cafezinho para eles, faço de tudo, porque eu vou ser o mais chato, mas o mais educado possível, assim, solicitando pilhas e pilhas e pilhas de coleção. Então, é aquela situação. Cinemateca, é muito difícil que você consiga fazer tudo no mesmo dia. Então, você tem um custo muito grande para você fazer isso. Então, se fosse possível resolver tudo por e-mail, seria maravilhoso. Sim. Quando saiu essa lista aí, porque assim, ó, a Cinemateca eu já tive diversos contatos. Inclusive, envolve você, senhor Ted. Opa, eu? Você. Porque o que acontece? Vou contar uma história enorme aqui agora. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho para a senhora Dulce. Dulce Damasceno de Brito. Brito, sim. O que acontece? Ela morou durante muito tempo com a Carmen Miranda, né? Ela foi uma amiga pessoal ali, íntima da Carmen Miranda, e ela também era jornalista, né? A jornalista das celebridades de Hollywood e tudo mais. Quando ela faleceu, o acervo dela foi inteiramente para a Cinemateca. Assim, ela faleceu em que ano, Gabriel? Só para não perder o fio. Daí você me pega numa informação que nem a internet não lembro, não lembro agora de cabeça. Não, tem problema, é mais curiosidade mesmo, porque eu não lembro mesmo. Eu acredito que ela morreu ali perto dos anos 2000, ali, alguma coisa assim. Não tenho certeza ali. Em 2010, 2011, o acervo dela foi para a Cinemateca. Foi doado inteiro para a Cinemateca. Sim. Só que a Cinemateca, desde 2011, nunca chegou a catalogar o acervo da Dulce. Até hoje. Caramba. E daí o que acontece? Um colega meu foi para a Cinemateca, foi lá, encontrou o acervo da Dulce, conseguiu acesso. E tinha algumas fitas lá, umas fitas VHS, com entrevistas dela, que era uma do Jô, que foi essa que a gente tinha conversado sobre o Jô, e tinha uma entrevista que ela deu no Clodovil, no antigo programa. Clodovil abre o jogo, provavelmente, talvez da TV Manchete, não sei. Isso, exatamente. Tinha algumas outras entrevistas, inclusive da Aurora Miranda, uns negócios assim muito doido. E daí o que acontece? Ele foi lá, ele conseguiu assistir essa fita pessoalmente na Cinemateca, só que ele queria uma cópia, que é muito bom ter uma cópia desse material, justamente para fazer transcrição e etc, fazer uma coisa bem legal. E beleza, lá vai eu entrar em contato com a Cinemateca para conseguir a bendita cópia das fitas. Daí beleza, eu pedi essa do Jô, que ela tava no Jô, né, e etc. Daí eles falaram, olha, você precisa de uma solicitação e autorização de direitos autorais do SBT, e para digitalizar a gente não vai ter como, porque a gente não tem como digitalizar a fita VHS. Daí eu falei, tá, nem a Manchete então, porque a Manchete também tá em VHS. Daí eles, não, você tem que solicitar autorização para a Manchete. Daí eu falei,
Manchete acabou! Exatamente! Quem que eu vou pedir autorização? Então, assim, é muito engraçado isso. Daí eles mandaram outro e-mail falando, não, teria que solicitar uma autorização para algum tipo de herdeiro da Manchete, alguma coisa assim, para não dar ruim para o nosso lado. Daí eu falei, tá, vou entrar em contato então com o SBT. SBT eles não respondem, e-mail nenhum. O herdeiro da Manchete, não encontrei ninguém. Então, assim, o máximo que eles puderem dificultar, eles dificultam. Agora vamos para os nossos dias atuais. Saiu essa planilha aí da Cinemateca sobre o acervo da TV Tupi. E eu já tinha solicitado anteriormente para a TV Cultura, porque a TV Cultura tem parte do acervo também da TV Tupi, que eles já digitalizaram e tudo mais. Perguntei para eles o que eles têm lá. Eles falaram, olha, para você saber o que tem, existe, né, de fita da TV Tupi, você precisa pedir para a Cinemateca Brasileira. Fui lá, mandei e-mail, Cinemateca, o que vocês têm da TV Tupi? Eles falaram, então, a gente não pode mandar nada. Daí eu falei, por quê? Se você tiver alguma coisa muito específica, você pode perguntar para a gente manda. Só que a gente não pode te mandar a lista inteira da TV Tupi, porque não foi tudo catalogado. Eu falei, vocês podem me mandar o que tem catalogado? Eles falaram, você pode ver no nosso site. Só que no site deles não aparece isso. Só aparece a fotografia brasileira, não tem nada da TV Tupi lá. Daí mandei prints para eles falando ali, olha, não tem como pesquisar no site de vocês porque não aparece, tanto que tem esse erro no site deles até hoje. Se você tenta pesquisar por qualquer termo, ele dá erro. Se você pesquisa sem termo nenhum, ele te dá tipo 12 mil entradas. E daí para você pesquisar uma por uma, não vale a pena. Então é muito complicado. Daí surgiu essa lista das novelas. Daí eu falei, olha, vocês repassaram uma lista das novelas para esse rapaz aí. Eu queria uma lista, se possível, da TV Tupi, o que vocês teriam preservado. Para mim entender o que vocês preservaram, o que vocês deixaram de preservar, porque trabalho de pesquisa não é somente sobre um cantor específico. Para você trabalhar com pesquisa, para você trabalhar com documentários, com pesquisa de documentário, por exemplo, sim, você precisa saber o que está preservado ou não. Então, era bom ter esse controle. Eles falaram, não, só pessoalmente. Você vai ter que vir aqui em São Paulo. Falei, cara, eu sou de Curitiba, não tem como mandar a mesma planilha e tudo mais. Então, assim, a Cinemateca eu gosto muito deles, mas o que eles puder fazer para dificultar a sua vida, eles vão dificultar. Da mesma forma que as outras emissoras. Então, assim, a Globo, assim, a Globo até eu perdoo um pouco porque fizeram uma sacanagem enorme com eles. Mas agora Record, eu entrei em contato com o jurídico da Record, com o arquivo da Record, eles responderam uma vez, quando eu solicitei para eles. Uma coisa que eu pesquiso até hoje, que eu queria muito uma cópia até hoje. Se alguém tiver, pelo amor de Deus, me manda. Que é o quê? O César... E Cleópatra. César e Cleópatra, obrigado. Eu ia falar César e Julieta. Minha cabeça... César e Cleópatra, que a Hebe Shakespeare Camargo... não ia curtir essa. O César e Cleópatra que o Ronald Golias fez com a Hebe Camargo. Sim. Tem mais de 1 hora de duração esse material. Tem quase 2 horas o original. Então, assim, queria muito assistir, porque eu vejo aquele negócio, eu morro de rir. Assim, como a primeira versão do Romeu e Julieta que eles fizeram, outra Dama das Camélias, eu queria ter esse material. Sim, a Dama das Camélias só vi pedaços também. Não é nem para postar no YouTube, eu não me interesso por isso, eu quero de fato para mim, para eu assistir, para eu morrer de rir aqui em casa. Porque tem uma logo da Record enorme na minha tela. Quando eu pedi isso, nunca mais me responderam. Desde 2021, eles não me respondem. E eu mandei mais de um e-mail. Falei, olha, tem como me responder, pelo menos, né? Enfim, é uma situação muito complicada mesmo, assim. Então, é chato, sabe? O que puderem fazer para dificultar a vida da pessoa, eles vão. Eles sempre vão dificultar. Assim, esse do César e Cleópatra, né? Eu vi um pedaço até... Nem lembro agora quanto tempo tem. Acho que no teu canal mesmo. Um pedaço, não lembro agora quanto tempo que tem, não é muito, não lembro agora. Aquele do Romeu e Julieta, você juntou várias partes do Arquivo Record, porque o Arquivo Record nunca passava, ele passava aos pedaços, né? Porque eu lembro até quando eu vi o Arquivo Record, lá para 93, 94, com a Adriana Martins, depois a Adriana de Castro, ele sempre falava assim, lembrando que esses especiais são muito grandes, são muito longos, por isso que a gente nunca passa tudo. Então ele sempre passava aos pedaços, né?
E aí eu vi que você juntou vários ali para formar o Romeu e Julieta, ou quase, né? Isso, mas infelizmente está incompleto. Tanto que tem cena na internet que não tem no meu. Então é muito chato. Esse eu não coloquei nem marca d'água, porque foi um canal que infelizmente derrubaram já. Eu imaginei que ia derrubar. O cara tava postando 5 vídeos por dia de antigo e tudo mais. Então ia cair uma hora ou outra. Então eu repostei não por sacanagem, mas justamente por conta disso. Dei até os créditos e etc, né? Que é o famoso Nando DVDs. Já vi lá o Exatamente. Então eu postei o que deu. Assim, esse César e Cleópatra tá no Play Plus da Record, só que tá incompleto. Ele tá no Play Plus? Não sabia. Tá no Play Plus, só que tá incompleto. Tanto que eu mandei um e-mail reclamando sobre isso. Falei, olha, tá incompleto o arquivo. Eu recebi um e-mail da Record, do suporte da Play Plus, falando que estava assim completo, era o que eles tinham. Eu falei, não é o que... Não vai dar desculpa que o negócio pegou fogo, que aconteceu alguma coisa que não é verdade. Porque a própria Record já utilizou vários trechos do final e do meio do negócio. Não tem isso. Então, assim, eles colocaram de qualquer forma no Play Plus, não atualizaram o arquivo, tá lá até hoje com 30, 40 minutos, e você não sabe o final da história. E o final da história é o mais engraçado. Eu já vi esse final da história. Sim, exatamente. A Abby se matando de rir. Nossa, da cobra, né? Da cobra. O David, o Golias, ele chega do nada com uma faca no peito falando, olha, eu preciso de um band-aid. Cara, nossa, é incrível, assim, é uma comédia incrível. Então, por isso que eu queria assistir, justamente porque o Ronald Golias e a Abby não se aguentava. A Abby não se aguentava de tanto rir. Só que o Ronald Golias, ele fazia muito dessa coisa como é que eu posso falar? De improvisar. Sim. Então, de improvisar as piadas dele, de fazer muito isso. Eu queria muito ver por conta disso. Né? E também foi nessa época aí que o Carlos Alberto de Nóbrega aparecia algum desses... No Romeu e Julieta ele aparece também. Ele aparece bem novinho, é a coisa mais incrível. Dama das Camélias, ele aparece. Exatamente. O Damas das Camélias, eu acho que se eu assistir, eu me mijo de rir. Não, é muito engraçado. Só aqueles pedaços já são muito engraçados, meu. Não, é incrível. É simplesmente incrível, assim. E o Dama das Camélias, eu acho que o mais engraçado ainda é pela... Como que eu posso falar isso? Mas o quão fiel eles fizeram uma adaptação do livro para uma comédia. Assim, e a Abby tentando ser super séria, super profissional, super... E não consegue. Eu rio muito com o Golias ali, com a Abby, e também com o Durval de Souza, que também tem uma... E com a Zilda Cardoso também. Sim, incrível. E esse material, ele devia... Assim, eu não sou responsável para... não sou nenhum doido para colocar isso na internet, né? Obviamente, né? Lutar, pagar não sei quantos mil para Record para vazar na internet e receber um processo. Não sou doido por isso. Mas eu luto que esse material deveria estar na internet. Não somente para quem gosta assistir, mas isso serve também para estudante, quem está estudando sobre comédia, quem está estudando sobre o Ronald de Golias, quem está estudando sobre a Abby, quem está estudando absolutamente sobre tudo, sobre produções e adaptações do passado. É incrível isso, né? Então, assim, esse trabalho de arquivo não é só um trabalho bonitinho para a gente postar o que a gente tem ali, mas ele sempre vai ajudar alguém, né? Ele sempre vai ajudar, assim, a pesquisa com absolutamente tudo. Então, essas novelas que eu postei, assim, que, de verdade, a novela da Muralha eu também achei que não ia dar em nada. Tá vendo? Veio gente... veio até a própria Natália Timberg veio falar comigo. É mesmo? Sim, é simplesmente incrível, assim. Ela falou que se eu tivesse mais capítulos que era para postar e tudo mais, minto, não foi ela exatamente que falou comigo, mas foi acho que a filha dela que falou comigo no Instagram, mas eu já me senti assim... Realizado completamente, né? A gente nunca imagina isso, né? Não, então, não há assim, dúvida. Então é incrível, é simplesmente incrível, assim. Eu gosto toda dessa atenção toda que eu tô recebendo. E eu gosto também de tratar todo mundo bem, assim, igualmente. Né? Então, sempre quem comenta lá, eu sempre brinco também nos comentários, quem me manda e-mail e tudo mais, etc. Só não vem me mandar e-mail pedindo coisa. Sim. Dizer, que às vezes eu não posso mensagem do céu. Você sabe que você falou do Romeu e Julieta, da Abby, do Golias?
há pouquíssimo tempo mesmo. Eu digitalizei umas fitas que uma ocasião eu comprei um lote de 150 fitas VHS de um rapaz, eu não lembro a idade dele. Ele mora em São Paulo, mas acho que essas fitas que ele me vendeu, acho que eram do tio dele. Ele gravou isso, e salvo engano meu, em Piracicaba. Caramba. E fitas muito boas, assim, em termos de conservação, sabe? Não sei se porque estavam no interior ou porque, enfim, não sei onde elas estavam nesse meio tempo. São fitas, as mais antigas que eu vi ali, não sei se eu já vi todas. As mais antigas que eu vi são do final de 85, mas tem coisas até 90 e pouco, não vou lembrar. E nessas fitas ele gravou algumas vezes o arquivo Record. Pelo menos as que eu vi, não vi todas. E uma delas tem a parte final do Romeu e Julieta. Tem um resumo, que eles botam um resumo. Para você que não viu, então um resumo do que a gente exibiu até agora. E depois tem as cenas do casamento, da morte de Romeu e Julieta. Então tem uma série de cenas. O César e Cleópatra, se não me engano, a TV Record exibiu na íntegra, reprisou na íntegra, salvo engano meu, em 1985. No final de 85, a Record fez uma série de reprises que deram muita audiência. Inclusive até o Ronald Golias estava fora da televisão naquela época. O Ronald Golias ficou fora do ar do final de 79, 80, até ele voltar, até ele reaparecer na Bandeirantes em 87, com o Bronco. Ele ficou totalmente fora da televisão. Ele aparece num troféu à imprensa, acho que em 87, acho que melhor de 86. Ele recebe até um troféu à imprensa, salvo engano é isso, ou 86 referente a 85, salvo engano meu. E ele bota até ele vem até de terno e tal. O Silvio Santos até fala, poxa, botou o terno. Aquele terno acho que nem era do Golias, salvo engano meu. Acho que foi até emprestado, porque ele usava essas coisas. E o Silvio Santos comenta, o Silvio Santos e o Golias, eles comentam de uma reprise, e eu acho que eles citam exatamente essa. Tem uma outra que estava no Play Plus, essa eu não sabia do César e Cleópatra, para mim é uma novidade, não sabia. Faz muito tempo que eu não vejo o Play Plus, eu não tenho. Cheguei a fazer uma continha um tempo atrás, que era grátis e tal, mas faz muito tempo que eu não acesso. Eu lembro que tinha os festivais, sempre o último dia, né, dos festivais que eles preservaram. Tinha episódios do Bronco Total, né, que eu cheguei a ver coisas no Arquivo Record. Tinha até claquete antes. Era um episódio até que o Arquivo Record exibiu, que era numa fazenda. Ele se passa numa fazenda. Mas, e um que eu gosto muito, que você já deve ter visto lá, que tinha lá no Play Plus, inclusive o que tinha no Play Plus era a reprise de 1985, que eu tinha numa dessas fitas desse rapaz que eu comprei, que é quando ele faz quando o Golias imita o Silvio Santos. Eu me mijo de rir com aquilo lá. Que é o que ele faz, ele imita um programa do Silvio Santos, ele imita o Silvio Santos, o programa original é Sua Majestade o Ibope, né? E aí ele brinca, lá tem uma série de quadros, o Carlos Alberto participa, é muito engraçado. Não sei se você já viu esse. Esse, se eu não me engano, eu só vi trecho. Essa gravação chegou a ser postada no YouTube. Eu conheci no YouTube primeiro. Tinha um senhor já, acho que era o Carlos, eu não sei se foi ele que gravou. Acho que era Carlos Alberto Marconi. Ele tinha um canal no YouTube, ele chegou a postar esse programa inteiro. Eu vi, né, porque eu acho que eu acabei não baixando, e eu encontrei a gravação da mesma ocasião nessas fitas e tinha no Play Plus, e a do Play Plus não era do tape original, era da reprise de 85, tinha até uma introdução, acho que é o Juca de Oliveira que faz uma introdução desse programa, não lembro porque é o Juca de Oliveira, mas o Juca de Oliveira foi convidado para fazer isso. E eles exibiram outras coisas, exibiram Trapalhões. Aliás, você postou, chegou a postar um programa dos Trapalhões também, da TV Tupi, que aliás deu para fazer também, né? Eu nem quero entrar em detalhes. Nem precisa falar, não tem problema. Pelo amor de Deus, os Trapalhões me lascaram a vida. Tudo bem. Mas é incrível esse material, assim, a Record, né? Antes de virar a Record que a gente conhece hoje, tem cada coisa maravilhosa, assim. E, assim, os festivais, eu fico muito chateado que todos os festivais que a gente tem até hoje, né? Pelo menos eles estão incompletos, né? O festival, de fato, né? Esses festivais de música, eles tinham umas 3 horas de duração por aí, assim, por cima, né? Eu tenho um festival aqui em específico
que ele não tá completo, mas tem um trecho dele muito legal que não tem na internet, que é o trecho da votação, que eles também passavam a votação na TV. Isso pouca gente sabe, que eles passavam um quadro assim enorme com a votação com o nome da música assim e tem a numeração assim certinho qual que era a votação e tudo mais. E é incrível isso daí. E esse material não está completo. É muito difícil ter esses festivais completos, né? Tem até o festival que a própria Hebe Camargo fala que ela participou, não lembro agora o ano, que ela participa, ela foi vaiada, né, no festival, e ela falou que ela, que ela nunca mais participou de festival nenhum por conta que ela ficou traumatizada da vaia do pessoal, né? Então, assim, esses festivais é incrível, assim, todo esse material, né? Tem um material também da TV Record que infelizmente está incompleto, que é o material da Caterina Valente, quando ela veio para o Brasil, né? Sim. E a Record, pelo que eu sei, eles têm completo, que é o show dela completo, que ela fez um show do dia 7, se eu não me engano, completo, um especial. Tem especial também, vinha muitos artistas internacionais aqui para o Brasil nessa época, e a Record tem vários, assim, não só da Caterina Valente, tem aquele do Errol Grant, que eu cheguei a postar também, que eu postei completo, roubei do Play Plus, mas tudo bem. Aliás, eu não sei se foi... Não vai esquecer o que você vai falar. Eu não sei se era esse especial do Will Grant, que estava junto com uma outra gravação no Play Plus, estava numa tacada só, estava uma coisa só, eram coisas diferentes, tinha uma coisa antes, que eu não lembro agora o que era, e depois tinha esse especial, que, salvo engano meu, era esse. Ou parte dele, não lembro. Exatamente. O que eles colocaram lá no Play Plus, pelo que me dá a entender, eles só colocaram o que de fato eles verificaram é o material novo. O material antigo eles colocaram de qualquer jeito lá. Tanto que aquele Quem Tem Medo da Verdade, eu fico muito chateado, porque eles só colocaram 2, que é o da Aracide Almeida, que saiu do ar, e do Grande Otelo. E tem o do Roberto Carlos, né? São os 3 que eu conheço, acho que não sei se tem mais algum. Nossa, tem mais de 50 e poucos episódios o Quem Tem Medo da Verdade. Mas preservados? Preservados não sei, mas eu sei que eles têm vários lá. Inclusive vários que nunca viram a luz do dia, nunca foi num especial da Record nem nada. Tem um rapaz, esse mesmo grupo que você falou do Facebook, esse mídia perdida, né, que tem lá no Facebook, por sinal virei administrador, finalmente aquele grupo da Amazônia. Tá uma zona só aquilo lá. Nossa, eu sou chato. Eu posto, todo dia tem uns 30 posts ali. Eu analiso cada um deles e vou excluindo ali. Porque, quem tem não sei o que, o filme dublado do Adam Sandler, não sei, que ele tropeça numa pedra desse tamanho. São as coisas loucas. Nossa senhora, tanto de jeito que eu tirei o post ali. Não cheguei a banir, tive que banir um ali que chegou a postar Lost Media de pornografia. Eu falei, não, que não. Não, isso aí já, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, mas esse material da Record, né, voltando a falar da Record, ele postou algumas fotos de quando ele foi no acervo da Record, alguma coisa assim, não lembro agora. E nas fotos tem lá o título, Quem Tem Medo da Verdade, vários números. Então, assim, eles têm esse material, né, muito provavelmente, né, tudo certinho lá no arquivo deles, só que não tem interesse em exibir isso daí em lugar nenhum, né? Tanto que a Dalva de Oliveira apareceu nesse programa do Quem Tem Medo da Verdade. Roberto Carlos, né? Silvio Santos também participou do Quem Tem Medo da Verdade. Tem várias pessoas, assim. Eu acho que se fizer uma lista, assim, cada artista incrível, assim. Então é bem complicado, assim. Bem complicado mesmo. Mas é muito difícil conseguir isso. Quem Tem Medo da Verdade, mas realmente eu só conheço 3 mesmo, que é o do Grande Hotel, o da Aracide Almeida, que aliás acho que são próximos até de datas, são programas até acho que próximos de datas ou sequenciais, e o Roberto Carlos, são todos em 1970, se eu não me engano. Todos acho que os 3. Você falou do Silvio Santos, o Silvio Santos inclusive aparece no do Roberto Carlos como o advogado de defesa dele. Não sei se ele foi entrevistado também. Aí eu não sei. Pelo que me falaram, sim. Ele participou do Quem Tem Medo da Verdade. Parece-me que me chamaram o Adoniran Barbosa também, no Quem Tem Medo da Verdade.
para ser lá a vítima, que sim. só tá com pedra na pessoa, coitado, né? O Grande Otelo eu fiquei com bastante dó É também. da pena mesmo, né? Não, Triste. dá muita pena, assim. A Aracide Almeida, ela xingou todo mundo, saiu de lá Sim. bufando. É incrível, eu gosto de Aracide Almeida, assim, ela fez certo. Ela dá uma nota horrível para Nara Leão também na época, isso daí deu o que Sim. falar, isso tá mal. Mas enfim, eu brigo com um amigo meu, com um colega meu ali, ele sempre me pede arquivo da Nara Leão. E eu tenho Aham. muita coisa da Nara Leão, então eu sempre passo ali para ele, né? Mas claro, mando sempre o que dá para mandar, nada comprometedor ali que vai acabar com o meu dia. Então, assim, sempre mando para ele, ele não posta em lugar nenhum, mas ele gosta de assistir. Daí eu fico pegando no pé dele assim, nossa, eu encontrei um arquivo da Nara Leão, mas corrompeu, porque ela tava cantando tão mal. O arquivo se explodiu no meu computador. Então, assim, eu brinco muito com ele, assim. Tanto que teve uma entrevista, eu acho que ela deu para TV Cultura, e eu recebi o bruto da gravação, assim, em 16 mm. E esse bruto, assim, só que tá muito zoado, assim, o áudio. Tá assim, Aham. acelera e depois desacelera, acelera, depois desacelera. Eu falei, não, tá igualzinho ela cantando. Nossa senhora, mas ele me odeia quando fala isso. Mas é claro, só falou isso para pegar no pé mesmo. Mas é muito legal isso. É, Gosto de ajudar no máximo as pesquisas assim desse pessoal. e você falou de shows internacionais da Record, né? Um que eles exibem muito também, você citou da Caterina Valente, tem da Miriam Makeba, tem da Will Grant, você citou, tem a de Diola Cinquetti, que eu vi uma vez na Record News, eu nunca mais vi aqueles pedaços, eu cheguei a gravar, inclusive. O Moacir Franco, inclusive, aparece, acho, não sei se ele está como apresentador, acho que é 69 aquilo. E um que aparece sempre também é o do Steve Wonder, né, que já é de 71, acho que é o último ali grande astro internacional que vem. E sempre a cópia que eu vejo é a cópia de alguma reprise lá que tem lá o TV Record lá no cantinho, que lá deve ser dos anos 80, deve ser 85 talvez. É Sim. bem que a Record punha. Se eu não me engano, nos dias de Silvio Santos, para quem não sabe, até 1987, acho que 87, como o Silvio Santos tinha parte da TV Record, o programa do Silvio Santos era exibido na TV Record também até às 8 horas da noite. O show de calouros de uma época que não era exibido. Acho que ele começava e a Record cortava. No SBT continuava. E aí ficava lá o TV Record, lá no cantinho. É mais ou menos a mesma marca que de vez em quando aparece em trechos desse do Steve Wonder de 1971. Gabriel, o papo, lógico, vai longe, né? Mas uma hora a gente tem que fechar. Lógico, outras oportunidades viram para a gente conversar muito mais. Mas eu queria que você falasse, Gabriel, o que essa divulgação, esses vídeos, a entrevista que você deu para a Heloísa Tulipan, tomara aqui que essa entrevista também, o que eles te trouxeram em termos até de procura, sabendo que você faz pesquisas, até o que você fez antes em termos de pesquisa, para documentário, para série de TV, enfim, de aproveitar o teu trabalho como pesquisador. Já te procuraram nesse sentido, sabedor que você tem arquivos, sabedor que você faz um trabalho assim. O que tem te projetado essas aparições, Gabriel? Olha, isso na verdade tem me dado uma visibilidade muito grande e eu sou muito grato, realmente, assim, por isso, porque até pouco tempo atrás eu estava numa situação meio complicada aí financeiramente, tudo mais, de Uhum. vida. E, enfim, agora eu tô um pouquinho melhor, não muito, assim, não tô milionário ainda. Um dia, se eu ficar milionário, eu prometo que eu compro a TV Record e passo o dia inteiro reprise. Mas, assim, eu tô agora um pouquinho melhor, né? Só de saúde, do nada. Esse tempo atrás, né, a gente estava até marcando, eu acabei pegando uma pneumonia, por isso que ainda tô com tosse, porque Caramba. tô me recuperando ainda bastante. Então, assim, tem muita gente tem me procurado principalmente para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto, né? Eles perguntam, né, sempre, o que que eu tenho, o que que eu não tenho. Então, assim, me abriu muitas portas mesmo. E eu fico muito grato, porque ser pesquisador é uma coisa, assim, que é um estresse diário. É um estresse diário você ser pesquisador, para você procurar arquivo, para você fazer qualquer tipo de coisa assim. Muita gente não sabe o que é pesquisar, o que é ser um pesquisador. A gente não pesquisa coisa na Google. A gente pesquisa coisa
séria. Instituições mandando e-mail, se estressando com a Cinemateca, se estressando com a TV Globo. Então, assim, é uma coisa incrível. E isso tem aberto portas, essas entrevistas e tudo, porque outras pessoas que estão fazendo documentários, por exemplo, né, só um exemplo, né, documentário sobre o Cazuza, documentário sobre a Doris Monteiro e tudo mais, vem atrás de mim para solicitar esse trabalho de pesquisa. E eu fico de verdade muito, muito feliz, assim. Eu não sei nem quanto cobro para isso, não sei nem quanto que, né, um pesquisador ganha. Não sei se tem salário, não sei se é na CLT, como é que funciona. Então, assim, aos poucos, assim, eu vou recebendo cada vez mais contatos e isso está me ajudando bastante. Porque isso não só influencia, né, diretamente na minha vida pessoal, né, financeira e tudo mais no trabalho, mas também isso ajuda no meu currículo, né, tanto essas entrevistas como absolutamente tudo, né. O meu objetivo nunca foi ficar famoso, nunca foi ficar conhecido, né, nem nada do tipo, mas isso tá me ajudando demais, demais mesmo, assim, porque eu comecei com Carmiranda, fui evoluindo para diversos arquivos, e, e aquela situação, eu tô falando da abobrinha já demais, porque eu tô morrendo aqui. Mas de verdade, eu fico extremamente feliz com absolutamente tudo isso. Extremamente feliz. E assim, com certeza, e espero que abra muito mais portas. Eu quero finalmente poder ajudar no máximo que eu puder ajudar absolutamente todo mundo, né? Nem tudo é sempre por questões de dinheiro, né? Nem sempre é questões financeiras, né? Às vezes a gente pode ajudar aí uma pessoa tá desesperada atrás de uma entrevista que deu, sei lá, para de 20 anos atrás, e eu tenho no meu arquivo, não vou ficar cobrando uma pessoa sobre isso, né? E ajudar o máximo de pessoas possíveis a também espalhar toda essa pesquisa, né? E tudo mais. Eu tô nessa minha pesquisa de Carmen Miranda, que eu fico muito feliz que mencionaram, né? Na entrevista da Heloísa Tulipa, eu tô mencionando aqui, né? Muita gente tem pesquisado, né? Me procurado também sobre isso, né? Pela minha pesquisa sobre Carmen Miranda, que já pendura aí uns 15 anos, mais ou menos. Então, assim, e eu fiz uma reunião com uma pessoa, né, que pediu uns detalhes, né, sobre a minha pesquisa e tudo mais, fiz algumas perguntas sobre Carmen Miranda e é muito bom você trazer essa informação, trazer a prova da informação, trazer o jornal que apareceu, trazer o outro revista que apareceu, trazer o programa de TV que apareceu, então é muito bom isso. É extremamente incrível isso, é extremamente incrível poder trazer essas informações, poder trazer tudo isso, né, tanto pela questão das novelas, pela questão absolutamente de tudo. É incrível, assim, eu tô adorando tudo isso. Eu tô falando demais porque eu não sei como é que eu respondo isso. Mas o povo deve estar me achando maluco. Eu sou meio doido mesmo. Eu não sou um pesquisador sério, não. Eu sou meio doido da cabeça. E falando em pesquisar, para achar o Gabriel nas redes é fácil. Como ele mesmo diz, só ele tem o sobrenome que ele tem. Né? Então, que é Yudenik. Eu perguntei até antes para mim não errar na pronúncia, mas tem lá no YouTube você acha fácil, no Instagram você acha tranquilo, é sossegado você achar o Gabriel. Pode mandar mensagem para ele, mas não peça nada, como ele bem disse, senão não dá, né? Senão vai passar a vida respondendo mensagem sobre isso. Não, pois é, tem gente me pedindo Globo de Ouro, Globo de não sei o que, programa da Band, programa não sei o que. Eu fico, meu Deus do céu, gente, eu não sou para isso. Eu vou mandar o povo começar a me dar uns processos por pirataria, daí lascou tudo. Tanto que esses tempos atrás eu fiquei famoso porque eu fui o cara que encontrou entre aspas, né? Eu pesquisei sobre o programa do Yu-Gi-Oh! Do Gilberto Barros. Fui eu que encontrei esse programa, né? Ah, foi você que encontrou? Foi eu que encontrei. Encontrei muito entre aspas, né? Estava no YouTube, na Band, né? Como todo mundo sabe, só que eu fui a primeira pessoa a solicitar a digitalização desse material. E é muito engraçado, né? Porque esse material ele tem 3 dias, né? Se eu não me engano, 2 a 3 dias, que teve esse debate. Nos 2 primeiros dias foi uma coisa muito tranquila, e daí teve o debate do dia 5. Esse debate do dia 5, a Band não tem. Ou pelo menos... O diz que não tem. Eu não sei se eles têm, porque assim, eles falaram, o material do Gilberto Barros em si não está completamente digitalizado. Então não tem como saber. Ah, entendi. Né, não, digitalizado não, desculpa, não está completamente catalogado. Então esse programa do dia 5 eles estavam com muita dificuldade de encontrar.
Só que daí eles encontraram as outras matérias, me mandaram tudo mais. Eu paguei um valor, foi que 1 ano atrás, 2 anos atrás, então assim, um valor tranquilo, que foi R$300 na época. Então assim, para você conseguir esse material e tudo mais, na qualidade que a gente conseguiu, né? Cara, R$300 tá tranquilo, né? Sim. Enfim. E eu consegui esse material, depois de um tempo, um colega meu chamado Marcos, ele encontrou uma pessoa que tinha esse programa do dia 5, só que assim, eu não sabia que o programa do dia 5 foi mais de 3 horas de duração. A gente conseguiu acesso a esse material e a gente conseguiu completo. Então, assim, esse material do Yu-Gi-Oh! Agora existe completo, né? Existe os 3 dias bonitinho. Então, é muito legal isso. Eu fiquei meio que famoso durante uma época aí com esse pessoal mais jovem, né, que queria saber sobre esse assunto. O Yu-Gi-Oh! As cartas do demônio, né? Foi um debate. Todo dia alguém me mandando mensagem pedindo cópia. E daí o mais engraçado era o quê? É os haters, né? Que o pessoal falava, não, ele não conseguiu cópia com ninguém, é tudo mentira dele, não sei o quê. E daí começaram a especular, falando que, na verdade, eu era uma pessoa que eu tinha a única cópia do planeta, que eu não ia passar para ninguém, porque eu era uma pessoa ruim. Começaram a me xingar de tudo quanto era tipo. Teve um cara que até hoje lá, teve um cara que ele tava marcando, ele falou que eu era, desculpa o palavreado, mas que eu era uma pessoa extremamente imbecil. Porque se fosse ele postava tudo na internet e não estava nem preocupado com o processo, porque ele ia ser o herói da internet. Eu falei, nossa. Nossa, que coisa, não? O cara vai receber processo de uma emissora e acho que vai pagar uns R$100 para a emissora dele. Isso é incrível. Eu nunca que eu vou mexer. Bandeirantes, os caras devem ter, sei lá, uns 10 advogados. Eu, hein? Ainda mais que a Bandeirantes fica perto de onde eu moro, que eles não ficam na minha casa. Não quero mexer com eles, não. Gabriel e Denick, muito obrigado, viu, por esse grande bate-papo. Certamente a gente vai fazer outros, porque é um assunto que não termina, é um assunto que sempre há o que conversar, não só aqui, como nas nossas conversas por WhatsApp, com certeza mais outras entrevistas virão aqui também. Muito obrigado, viu, Gabriel, pela atenção, por esse trabalho incrível que você faz. Eu que agradeço, viu, de verdade, muito obrigado, principalmente pela oportunidade. Desculpa tanto a você quanto por todos pela minha tosse. Eu tinha falado pro Ted que a minha tosse passou, só que eu esqueço que eu não falo muito durante o dia, então eu achei que tinha passado. Só foi começar a entrevista que eu comecei a tossir. Mil desculpas para todos sobre isso. E aquela situação não, só para finalizar, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Obrigado novamente, Ted, principalmente pela oportunidade. E um dia eu te passo um inscrito, que você tem inscrito demais. Um dia eu te passo. Opa! Obrigado, Gabriel. Com certeza. Com certeza. E essa tosse vai passar também. Nossa, nunca mais acabou essa tosse. Cristo, antes falava-se tosse comprida, a sua tosse já passou desse dia. Não, pelo amor de Deus. Nossa, eu acho que é o frio. Eu acho que é o frio. Espero, pelo amor de Deus. Vai ser. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam essa entrevista no canal Arquivos 1000. Lógico que ela vai estar salva, vocês poderão conferir a qualquer hora essa entrevista com o Gabriel e o Denick. Eu pretendo fazer outras entrevistas com outros profissionais que lidam também com arquivos, que também têm canais no YouTube. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de entrevista, porque não só por gostar do assunto, mas certamente são entrevistas que reúnem uma série de curiosidades que muitos gostariam de saber. Amigos, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.